Tá valendo. Érica, então, por favor, fica à vontade. Eu vou desligar o meu vídeo aqui também, tá? Qualquer coisa. Todo mundo, claro, sentir, querer perguntar, fica à vontade também, né? Certeza. Pessoal, boa noite, tá todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Igual falou, o nosso primeiro tema aí é sobre sinterização. É, nós vamos seguir aí alguns pontos a serem ditos sobre a sinterização, como ela é definida, o processo em si, terminologia desse processo, forças capilares superficial, alguns questionamentos que nós podemos ter, sinterização e difusão, essa relação, tipo de sinterização em fase líquida, prensagem a quente, novas técnicas, e vamos aí apresentar as nossas referências. Eu sei que a maioria aí é engenheiro metalurgista, a gente está muito acostumado a trabalhar com os materiais metálicos e poliméricos, né? A gente sabe que eles geralmente são fundidos e, quando necessário, eles são usinados ou forjados naquela forma que a gente deseja. Só que o processamento de cerâmicos, ele representa um grande desafio, porque a fundição, ela acontece em altas temperaturas. E como elas são frágeis, quando submetidas a esforços de tração, poucas cerâmicas são processadas a partir de fundição. Então, só um minutinho que eu dei um problema. Gente, desculpa que deu um probleminha aqui. Então, com exceção dos vidros, algumas cerâmicas elas são processadas a partir de fundição. Então, a gente pode definir a sinterização como um processo físico, que é termicamente ativado. Ela possui ciclos térmicos bem estabelecidos, né? A gente usa aí cerca de 80% da temperatura de fusão do material. Acontece sob atmosfera controlada e faz com que o conjunto de partículas de um certo material que a gente vai sinterizar, eles, em contato mútuo, adquiram uma resistência mecânica. Nesse processo de sinterização, a força motriz é a diminuição da área superficial livre do conjunto de grãos. Então, a gente tem como consequência a eliminação do espaço vazio existente entre eles, que resulta num corpo denso. Então, a nossa figura aí, ela ilustra basicamente isso. É um pó que, na presença de calor, se transforma em um corpo sólido. A sinterização, ele é um processo bem antigo, tanto que a gente tem aí uma definição de 1950, né? A fase final da sinterização, ela se caracteriza pelo crescimento de grãos, o surgimento de poros fechados e isolados, e nós podemos visualizar uma estrutura final, não como grãos isolados, mas sim como grãos contendo poros nos seus contornos. A gente pode enfatizar também, nessa questão histórica da sinterização, é que por muitos anos ela foi definida assim como um processo de se fabricar uma cerâmica densa. E por muito tempo eles usaram sinterização e densificação como sinônimos. Porém, hoje a gente já tem muitos usos para cerâmicas porosas, e esses materiais também podem ser sinterizados, né? Então, o objetivo é bem diferente e deve mudar de acordo com o processo. O processo em si. Aqui eu ilustro um pouco do processo, o Arthur vai detalhar mais, só que para a gente entender um pouco a parte microestrutural, a gente tem aí uma partícula aquosa prensagem. Durante o estágio inicial, ocorre a formação de pescoços ao longo das regiões de contato entre essas partículas, e além disso, um contorno de grão se forma em cada pescoço. À medida que a sinterização avança, os poros tornam-se menores e com forma mais esférica. Nós temos aqui uma figura que ela é bem encontrada assim, nos livros, que mostra o processo de sinterização, modelado um empacotamento das esferas de vários tamanhos. Se nós usarmos esferas de apenas um raio,
Então, a densidade inicial máxima seria de 74%, que é o que mostra aí na nossa figura A. Nós podemos observar nessa figura que é apenas uma imagem bidimensional, idealizada da embalagem de círculos. Essa segunda parte, ela já mostra uma possibilidade de nós preenchermos esse espaço com esferas menores, para que a gente possa alcançar uma densidade muito maior. Terminologias. Como eu disse, a sinterização já é um processo bem antigo, então, com isso, ele tem sua própria linguagem. Muitas delas precederam de análises científicas. Então, nós temos aí a dessinterização, que pode ser definida como o inverso da sinterização, que é o reverso da densificação, então é a transformação em pós, né? Corpo verde, que são todos os tipos de cerâmica não queimados, e aí a gente entra num ponto que ela é conhecida como, fala em queima, né? Mas aí a gente já é um termo bem ultrapassado, a gente já sabe que não é uma queima, pelo nome em si da palavra queima, né? Então, é a sinterização. Então, esses corpos verdes são esses corpos antes do processo. Os voláteis, durante o processo, nós podemos remover alguns materiais voláteis, embora a gente pense aí na sinterização como um fenômeno de estado sólido, a fase gasosa ela é bem importante. Uma cerâmica monolítica, que é uma cerâmica monofásica, que são peças confeccionadas a partir de um único tipo de material, e atualmente elas são as mais utilizadas em casos de reabilitação oral devido às propriedades ópticas e mecânicas. Forças capilar e superficial. A gente tem, na sinterização, a gente toma os pós como sendo esferas. Então, a gente entende aí que, durante o processo, as esferas podem se juntar, vamos dizer assim, entre aspas. Então, nós pegamos aí esferas de um determinado raio, um raio R qualquer, então, quando elas se juntam, elas formam um corpo de um raio maior. E como a gente pode definir a área superficial como uma relação entre área e volume da esfera, nós fazemos essas contas aí, pegamos a área da esfera como 4/3, 4πr ao quadrado, e pegamos o volume como 4/3 de πr ao cubo, nós fazemos essa conta e nós chegamos a uma fórmula de 3 sobre R. Então, a área superficial dessas esferas seriam 3 sobre R. Então, quando eu tenho um corpo de raio maior, essas esferas são formadas com raio maior, quanto maior o raio, menor vai ser a nossa área superficial. Então, elas vão ser, igual eu disse, já é a força motriz da sinterização, então essa sinterização vai acontecer com uma força maior, né? A gente tem a redução na área superficial total das partículas, a consequente diminuição da energia livre do conjunto de partículas. Isso ocorre pelo desaparecimento dessa interface material-poro, que é substituída pela interface material-material, quando essa porosidade ela desaparece. Na força capilar, a gente pode fazer uma analogia com as plantas, né? Quando a gente, lá em ciências, no ensino fundamental, quando a gente aprende sobre os capilares, eu tenho na minha cabeça, assim, que são aqueles pequenos vasos semelhantes a um fio de cabelo, né? Já, pelo nome capilar. Então, nesse caso, é um fenômeno de adesão do fluido às paredes, que, vamos dizer assim, que suga os átomos para a região de crescimento de grãos, que é uma coisa também que a gente vai entrar em mais detalhes nessa parte, mais para frente. Aí surgem alguns questionamentos a respeito da sinterização. Por que a gente densifica o material e como que a gente elimina esses poros? Então, por que densificamos esse material? Para que a gente possa aumentar a área de contato das partículas e melhorar o empacotamento da matéria. E como que nós podemos eliminar os poros? A gente diz que, em alguns casos, esses poros podem ser benéficos, mas a gente precisa eliminar, a gente não pode ter tantos poros ali nessa nossa cerâmica, no nosso material formado. Então, à medida que esse limite entre os grãos cresce, a porosidade diminui, até que, no estágio final, os poros se fechem e não estejam mais interconectados. Então, os poros permanecem nesses limites de grãos e são eliminados pela difusão dos limites de grãos.
porosidades extremamente baixas podem ser alcançadas. Sinterização e difusão. Com a difusão, há o aumento da área de contato entre as partículas e os centros se movem em direção ao outro. Ela é um processo, assim, bem detalhado, nós temos aí várias fases dessa difusão, o Arthur vai falar com mais detalhes sobre isso, mas para a gente já entrar nesse assunto de difusão, é o transporte de massa necessário para que as mudanças possam ser efetuadas, e ela acontece, né, a partir das moléculas no interior do material para as regiões do pescoço. Então, temos aqui as três figuras que mostram o processo até a formação, o encolhimento, até a densificação desse material. Sinterização em fase líquida. A sinterização em fase líquida, ela começa com uma mistura de partículas que permanecem sólidas, enquanto uma outra forma um líquido durante o processo de aquecimento. Ele é um tipo de sinterização, que quando a gente fala em sinterização, a gente pensa basicamente na sinterização em estado sólido, porém, ela é bem importante, porque ela acontece com maior rapidez do que a sinterização em estado sólido, tem suas vantagens e também suas desvantagens, né? A fase que funde, ela é denominada aditivo. Aí a gente tem uma desvantagem que para cada material aí que a gente vai querer sinterizar, a gente precisa de um aditivo diferente. Pode ser que eles não reajam ou reajam entre si. Ela acontece, né, centenas de milhares de vezes mais rápido do que a difusão em estado sólido, do que a sintetização em estado sólido. A maioria dos materiais que são sintetizados por essa técnica, eles atingem a densidade total. Ela é a favorita para sintetizar materiais de difícil fabricação. Como as taxas de difusão aumentam a partir da temperatura de fusão, a utilização de aditivos com baixa temperatura de fusão proporciona uma melhora dramática na sintetização. Então, o sólido solúvel no líquido, a partir desse sólido, o movimento dos elementos dissolvidos no líquido será rápido. Então, à medida que a sinterização progride, a densificação resulta em poros isolados e com o líquido preenchendo grande parte desse espaço entre os grãos. Em geral, a quantidade de aditivo utilizada varia de 5 a 15% desse volume. À medida que essa sinterização avança, os processos de crescimento de grãos, a densificação, por causa da diminuição de poros, vai acontecendo. Havendo fase líquida suficiente, os poros que não são eliminados que são preenchidos, acabam formando bolsões. Uma outra desvantagem que a gente tem aí desse processo é que a fase líquida, que é usada para promover a sinterização, permanece após o resfriamento como um filme vítreo na região intragranular e como uma fase cristalina secundária nos bolsões. A presença desse filme ela acaba degradando as propriedades mecânicas do material em altas temperaturas. A gente tem também aí um esquema microestrutural dessa sinterização em fase líquida. Temos aí uma mistura da matriz a ser sinterizada, depois a fusão desse aditivo, o rearranjo dos grãos, a dissolução e a reprecipitação, também conhecida como coursing, e a formação de esqueleto e remoção de poros, que não a nossa densificação tão desejada. Prensagem à frente. Basicamente, é prensagem de pós e que acontece simultaneamente com o tratamento térmico. Ela permite produzir materiais com muito pouca porosidade e porque a temperatura não é muito alta, o crescimento de grãos é minimizado. Ela é a aplicação de uma tensão uniaxial enquanto a amostra é mantida a temperatura constante. O estresse que acontece aí, a força motriz para essa sinterização resulta das energias interfaciais associadas aos poros e aos contornos de grãos. O conceito de viscosidade aí não é muito levado a sério, não é levado a implicar que o material é líquido, mas sim que a taxa de deformação é linear relacionada com a taxa de deformação da amostra. Nós falamos aí dos tipos de sinterização, mas hoje em dia a gente tem também novas técnicas de sinterização, que basicamente a gente tinha ali o uso do forno convencional,
um processo que ainda demanda um tempo muito grande, tem processos que chegam aí a 24 horas. Então, surgiram e têm surgido a cada dia novas técnicas de sinterização. Alguns ainda não são bem difundidos porque ainda estão em estudo, né, mas aí a gente já acha alguma coisa na internet, alguns artigos científicos que falam sobre. E aí eu trouxe três. A gente tem a sinterização por micro-ondas, que não é aquele micro-ondas que a gente tem em casa, né? Mas nessa técnica, o aquecimento ele é gerado pela dissipação de energia eletromagnética. A amostra ela é exposta à radiação na faixa de micro-ondas, e a interação dessas micro-ondas com o material produz o aquecimento. A gente tem um paralelo aí entre o aquecimento por micro-ondas e o aquecimento por forno de indução, usado para materiais condutores. Esse tipo de aquecimento ele possui uma característica que tanto as técnicas tradicionais quanto as inovadoras não possuem. O aquecimento uniforme de toda a estrutura. Nele, o calor é gerado em cada partícula do corpo sinterizado, ao invés de ser conduzido de forma para dentro, como nas técnicas citadas. Isso acaba diminuindo o tempo de aquecimento e possibilita maiores taxas de aquecimento e elimina efeitos causados por gradientes térmicos. Ela tem sido usada para cerâmicas, justamente por suas taxas de sinterização, que são maiores, temperaturas mais baixas e os tempos bem curtos, igual eu disse, em comparação com as técnicas convencionais, para que eles possam atingir densidades assim, bem comparáveis com o que a gente já consegue hoje em dia. Um outro resultado que é bem interessante é a homogeneidade estrutural e o menor tamanho médio de grão em comparação à sinterização em forno, em forno resistivo. Uma outra técnica aí que a gente tem é a sinterização seletiva a laser. Ela consiste em dirigir um feixe de laser sobre essa amostra, que acaba provocando o aquecimento. Ela ainda não é usada para sinterização em escala industrial, como as demais, que já são usadas, mas ela foi desenvolvida para o trabalho de prototipagem rápida com polímeros, já é uma outra utilização aí que ela tem. Pesquisas ainda estão sendo conduzidas para esse uso com metais e cerâmicas. O equipamento a laser emite um feixe de laser que é refletido em um espelho que se move, permitindo que o feixe faça uma varredura sobre a camada de pó solto. O calor gerado pelo laser funde a parte mais externa das partículas do polímero. A região atingida pelo laser sofre a sinterização e vai assumir a forma da placa. Uma nova camada de pó solto é colocada sobre a primeira camada e o feixe faz uma nova varredura, sinterizando nova placa. Então, nesse processo, as diferentes placas são unidas umas às outras por sinterização. Como o campo de varredura do feixe de laser pode ser ajustado, a forma das placas sinterizadas são as mais variadas. E como consequência, a gente tem forma de corpo sinterizado final, que é crescido de baixo para cima, camada por camada. E, por último, aí a gente tem a sinterização a plasma, que onde a amostra ela é exposta sob sinterização a um plasma inerte ou reativo. O aquecimento se dá por bombardeio dos íons do plasma sobre a superfície externa da amostra, principalmente caso a amostra esteja em contato direto com o plasma ou por radiação, caso a amostra esteja isolada. Em ambos os casos, o aquecimento da amostra acontece de seu exterior para o interior. O aquecimento pode se dar muito rapidamente, aí possibilita uma taxa de aquecimento aí da ordem de 150 graus por minuto. E por causa dessa condução de calor na amostra, a gente tem grandes gradientes de temperatura. Não apenas o aquecimento produz o bombardeio iônico sobre a superfície externa da amostra. Defeitos também são produzidos, a gente tem aí, seja por implantação de desordem na rede cristalina, e eles acabam modificando as propriedades superficiais das partículas e, por consequência, a sua sinterização. O plasma pode produzir mais efeitos sobre a cinética de sinterização que simplesmente aquele provocado pelo rápido aquecimento. A gente tem que ressaltar aí também que esse efeito ele deve ser produzido apenas na superfície externa da amostra, porque o plasma ele não penetra na porosidade da amostra verde, então a gente não tem produção de defeitos nos interiores, então é só uma coisa bem superficial. Essa influência ela deve restringir o seu exterior
essa influência total sobre a sinterização deve ser desprezível, mas não sobre as propriedades mecânicas da peça. Resultados interessantes, eles têm sido apresentados sobre a sinterização por plasma de cerâmicos, como alumínio e zircônia, estabilizado por Iter, com e sem dropagem. A gente tem altas taxas de sinterização nessas técnicas aí, menor tamanho de grão, uma ordem de grandeza menor que das amostras sinterizadas por métodos convencionais sob as condições similares. Nós temos altas densidades finais, aí na casa de 98 e 95, 98 e 99,5% da densidade teórica, um curto espaço de tempo, e devido ao exposto que a gente já disse aqui, obtém uma melhor resistência mecânica a baixas temperaturas em comparação com aquelas sinterizadas convencionalmente. Então, aqui algumas referências, a gente usou alguns artigos, alguns livros como referência, e é isso. Beleza, Érica, obrigado. E aí, pessoal, vocês entenderam tudo? Fazer algumas considerações. Eu achei, a Érica falou bastante, falou bem, falou o que tinha que falar, mas eu acho que Érica, a apresentação ficou assim, sem muito apresentação, ficou você apresentando, né? Parabéns para a Érica, assim. Então, achei que, sim, só uma crítica construtiva por conta do seguinte, você apontou nada, faltou umas figuras, entendeu? Né? Que eu acho que se colocasse umas figurinhas, ficaria, por exemplo, nessa parte final, sobre as diferentes técnicas, ilustraria bem mais, e à medida que você fosse falando, a gente conseguiria entender melhor, acompanhar melhor a sua explicação, né? Me permita, então, compartilhar com vocês aqui, só falar, fazer uma síntese. Então, a Érica falou o seguinte, ó, então, como é que a gente faz no laboratório? Então, eu vou tentar falar umas coisinhas, né? Como é que a gente faz para fazer os desenhos que a Erika não fez? Só para deixar mais claro e mais consistente, né? Ela veio falando de dois tipos de um tipo de sinterização, a sinterização em estado sólido, e depois ela parou e falou de sinterização em estado, em fase líquida, né? A sinterização em estado sólido, né, é que nem fazer um vaso de cerâmica, né, como tradicionalmente é feito há milhares de anos, né, é um processo de sinterização. Você usa argila, que a argila, por definição, né, tem granulidade ali relativamente pequena, né, de 5, abaixo de 2 microns, né, de alumínio silicatos e tal, tudo mais, né, e aí, então, são partículas que têm esse tamanho. Você faz com a argila molhada, você molda, seca, e depois você põe no forno para quê? Né, para aquecer em altas temperaturas, aquecendo, você vai favorecer exatamente como a Érica falou. As partículas, os grãos vão se interizar, né? E aí os grãos vão se conectar, né? A sinterização, ele é importante. Deixa eu pegar aqui a caneta, esqueci de pegar a caneta. Ela falou o seguinte, a gente fala de queimar, mas queimar é um processo de oxidação, né? Na sinterização, a gente não está queimando, não tem uma reação de oxidação. A gente pode colocar aditivos no pó ou no material que você quer sinterizar, né? Para que durante o processo de aquecimento ele que se queime, né? Por exemplo, material orgânico. A gente costuma pegar e vou mostrar aqui para vocês o desenho, e compactar o material, prensar ali uniaxialmente, e pode ter efeitos de laminação. O pessoal da metalurgia aí sabe disso, né? O material, ele fica laminado. A gente não quer que a cerâmica fique laminada, porque depois de sinterizado, onde está laminado, né, vão fraturar, né? E, então, a gente pega e mistura PVA, ou álcool polivinílico, né? Durante a prensagem, né, ele vai dar uma uniformidade para o corpo verde, né, que é o pó prensado antes de sinterizar, né? E aí, na hora de a gente for fazer a sinterização, como o Rafael mostrou na outra, na outra,
sobre vidros, né, a gente tem uma rampa de aquecimento, né, de temperatura em função do tempo. Então, a gente, né, vai aumentando a temperatura com uma taxa. Ela falou que, por exemplo, a sinterização, processo com Spark Plasma Sintering, né, que é o SPS. Matheus está chegando agora. Ei, Matheus. Né, a gente já consegue taxas de aquecimento de 150 graus Celsius por minuto, né? Mas no laboratório, normalmente, a gente trabalha com 10, 5, 2, né, 20, no máximo, graus Celsius por minuto, até atingir a temperatura de sinterização, vai ficar um certo tempo lá e depois cai, né? Se a gente está adicionando material orgânico, né, para melhorar a compactação, a gente chega até um torno aqui de 400 a 500 graus Celsius, que é onde o carbono vai, né, vai ser queimado. Aí você tem a queima, você fica ali um certo tempo para depois aumentar a temperatura, ficar ali a hora, o tempo que você quiser, para depois baixar. Então você coloca aqui um platô, nesse caso aqui tem queima, né? Joia? Então, só para comparar, então, o que que é o usual em estado sólido? Então, você tem grãos, né? O pó, ele é granulado, joia? Você coloca ele dentro, né, de um sisteminha metálico aqui, né, que tem o que a gente chama de bigorninhas, né, de aço, né, que aguenta alta pressão, tem uns aços especiais para isso. E aí você prensa, né, o pó que você quer. Quando você prensa, você, claro, aumenta a densidade, e aí o material prensado, você tira daqui, né, uma pastilhinha, usualmente é cilíndrica, né, e esse é o corpo verde. Então, o pó está aqui prensado e não está sinterizado, só está compactado. Essa é uma forma de prensagem que a gente chama uniaxial. A gente pode melhorar o processo. A gente pega agora esse camarada que está aqui, a minha pastilhinha, e coloca ele dentro de uma prensa hidráulica. E aí a gente, claro, a gente sela ele a vácuo, né? Vou colocar uma outra cor. Sela ele a vácuo dentro de um plastiquinho, né? Porque a gente vai colocar ele dentro do óleo, né? E aí agora, né? Agora você tem óleo aqui, né? Por todos os lados. E aí você prensa de novo. Só que não tem as biguaninhas agora não estão em contato, e ele é prensado, tem líquido, né? Tem óleo pro lado de cá também. Então isso aqui é a pressão chamada isostática. Iso né, igual por todos os lados, né? Isostática. E aí depois você pode prensar, né? Você consegue maior densidade ainda, né? E aí depois o que que acontece? Aí depois você coloca no forno para que aqueles processos de, de, de que a Érica colocou de difusão, isso é importante, né? A figurinha que ela colocou lá, né? Ela ilustrava 2 grãos em contato, né? E o Arthur vai mostrar isso para a gente, né? Também com mais detalhes, que para eles crescerem, né? Para eles, você tem que ter movimento de matéria para a região de contato. Esse movimento de matéria é o quê? Difusão. São processos de difusão que são ativados termicamente. Você tem diferentes processos que necessitam de energias para serem ativados, que são diferentes uns dos outros, né? No desenho dela, ela não falou especificamente, mas ela tinha principalmente, né, um processo que é da superfície, através o material ele é volátil, então ele evapora e acaba condensando na região do pescoço. Você tem um movimento, né, pela superfície,
né? Ele vai se movimentando pela superfície, tá? E você tem movimento através do volume, né? Principalmente um, dois, três. Não está correspondendo exatamente lá. Então, esses processos são completamente diferentes, são de difusão, né? E se movimentar, né, por difusão através dessa evaporação e condensação, vai requisitar uma determinada quantidade de energia, ou seja, termicamente ele vai ser ativado, né, numa determinada temperatura. Se movimentar pela superfície, né, é outra condição físico-química, que também vai necessitar de uma outra, né, energia e, portanto, vai ser ativado termicamente numa outra dada temperatura. E o pior de todos, na verdade, o que precisa de mais energia é através do volume. Esse cara aqui, né, ele tem que se movimentar através de defeitos, né, da estrutura, né, vacâncias e interstícios, né, da estrutura cristalina. Então, ele precisa de muita energia. Então, o processo 3, pelo volume, ele é um processo que normalmente se consegue só em altas temperaturas. Né? E aí, o que que acontece? Isso é importante, né? Se todos os processos são de difusão, se você, né, coloca um líquido aqui, né, claro, especial, um líquido vamos dar um exemplo, né? Se eu estou fazendo uma sinterização de Cu2O, né, e eu estou usando aqui o CO3O4, que é um material, né, são materiais diferentes, o CO3O4 ele funde uma temperatura mais baixa do que o CO2O. Se o cobre for solúvel no líquido do CO3O4, o que vai acontecer? Né? Os movimentos do cobre, dos íons de cobre, no líquido, né, vão ser, né, muito mais intensos, né, muda completamente, né, as energias associadas a esses processos. Tá? Então, na verdade, quando a gente consegue a fase líquida, né, citrização em fase líquida, a gente descobre exatamente quem é o cara que a gente pode usar, que vai funcionar bem, né? No caso aqui, o CO3 e o O4, ele se mostra, né, um cara legal para o CO2O. Mas o CO3 e o O4 para a sintetização do óxido de zinco não serve. Questões técnicas, né, a respeito disso. Porém, porque o cobre, ele é solúvel no CO3 ou 4 líquido, enquanto que o cobre é solúvel no óxido de zinco. Então, no óxido de zinco, né, quando o cobre, desculpe, o cobalto, o CO3 ou 4, se funde, ele difunde para dentro do grão do óxido de zinco. E aí você acaba ficando sem o líquido, né? Então, são questões muito específicas que a gente tem que estudar e, né, ir para o laboratório testar e verificar, né, o que acontece. Então, os processos de difusão são muito mais intensos, como a Erika falou, centenas, né, dezenas, centenas de milhares mais intensos, mais rápidos, né, do que a sintetização em estado sólido. Porém, eu tenho essa dificuldade. Ela diz também que, no final das contas, a gente acaba com a fase vítrea, né, do aditivo líquido, né, que pode ter consequências mecânicas, principalmente, né, do corpo sólido final que você consegue, tá? Porém, você, numa fábrica, por exemplo, né, temperatura e energia, se você tem sinterização em fase líquida, você não vai necessitar de temperaturas tão altas quanto na fase sólida. Então, você economiza grana nisso. Tempo também, você vai ter menor temperatura e vai ter a sinterização também, o resultado final, em menos tempo. Também isso é economia. Então, numa fábrica, numa indústria, né, você tem que ponderar essas coisas também. Joia? Deixa eu ver se eu tinha mais uma outra coisa para falar. E aí, simplesmente, que eu fiquei meio perdido lá na hora que ela falou, que é a sinterização Spark Plasma Sintering, né, que é o de plasma. O que ele difere desse isostático, por exemplo, aqui? Do isostático, né, é que eu prenso a frio. Esse cara aqui é frio. Tem o hot pressing também, que você, né, tem uma resistência aqui, né, você aquece e você, claro, aumenta a densidade final do corpo verde, mas não está sinterizado. Na sinterização por plasma, né, o que acontece? Os seus, né, o camarada que está aqui, que você está prensando mesmo, né, a sua bigorna aqui, ele é um eletrodo. Então, você vai conectar esse camarada aqui, né, numa
sisteminha elétrico, eletrônico de alta voltagem, alta potência, na verdade, né? E na hora que você colocar o pó aqui, né, você vai passar uma corrente elétrica. Esse é o plasma, a corrente elétrica é o plasma. Né? Você tem uma corrente, tá? Então, ao mesmo tempo que você prensa, você passa a corrente por efeito de óleo, aquilo aquece, e ao final disso, né, ao final desse processo, você termina, você está prensando e sintetizando ao mesmo tempo, tá? Então, como você consegue taxa de aquecimento relativamente, não vou colocar, né, extremamente, mas relativamente muito mais alta, né, você consegue sinterizar sem dar tempo do grão crescer. Então, você acaba terminando com a tua amostra, né? Essa é a vantagem dele. Em alguns casos particulares, é legal você terminar com a amostra sinterizada, porém com tamanho de grão relativamente pequeno. Você tem mais superfície, você está explorando propriedades do material de superfície, então você não quer que o grão cresça, né? Você quer que ele permaneça pequeno. E aí, eu volto na crítica que eu falei para você, Érica, né? Você podia ter feito a continha, colocado a equação, né? E aí a gente consegue acompanhar mais. O volume de uma esferinha é 4/3, né? De π, né? R ao cubo. E a superfície, né? A área é 4π R ao quadrado. Então, a relação superfície por volume, se a gente for fazer essa divisão aqui, eu vou ter 4π R ao quadrado por 4/3 de πr ao cubo, né? Corta esse cara, corta o quadrado com esse cara aqui, simplesmente vai sobrar 3/r. Então, quando, né, para partículas que têm raio menor, né, ele tem relativamente, ou vamos dizer assim, proporcionalmente, mais área do que volume. Mas a gente, claro, é uma relação estranha, né? Se você ele tem mais área do que volume, são duas coisas diferentes, né? Então, a gente, na verdade, não está avaliando, né, uma amostra em si, mas, assim, em diferentes amostras que têm tamanhos de raios diferentes, né? Então, uma amostra que tem granulidades, partículas que têm granulidades, né, maiores, proporcionalmente, né, tem menos volume do que uma que tem, desculpe, menos área do que uma que tenha raio menor. Tanto é que, quando a gente quer propriedades, explorar propriedades de superfície, por exemplo, em fotocatálise, né, a reação de degradação de um poluente, né, ocorre na superfície, né, do material, né, você ilumina, gera um par elétron e buraco, esses camaradas vão para a superfície e reagem, né, com o meio externo através da superfície desse material, né, e aí o que que acontece, né, se você tem material com essa relação área-volume, né, pequeno, você tem pouca superfície e vai ter uma efetividade relativamente menor. Se você agora pega esse material e reduz o raio, né, médio, né, dessas partículas, você passa a ter uma proporção de superfície muito maior. Então, ele vai funcionar melhor, né, vai ter uma eficiência fotocatalítica melhor do que um material que tem um raio maior. Por isso que quando a gente vai fotocatálise, a gente é doido para fazer materiais nanométricos, né? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Joia? Ok. Beleza. Então vamos passar para a próxima etapa aí. Rafael, Arthur, li Rafael aqui na coisa, falei Rafael. Arthur Zanetti, tá aí? Tá me ouvindo? Oi? Pode apresentar. Aí, não, é porque travou aqui, o computador tá bacana demais. Vamos torcer então para dar certo. Não, já falei. A apresentação, né? Porque eu estrava na apresentação, né? Então lascar. É. Então vamos lá. Fica à vontade. Então, Arthur. Deixa eu ver se eu tô bonito aqui, só para deixar a câmera aberta e fechada. É melhor deixar fechado, tá travando. Me escutando aí? Eu tô, tudo certinho. Sim. Beleza. Então, pessoal, eu vou entrar um pouquinho mais nas questões mais físicas aí da sinterização.
Então, meu trabalho aqui, eu não dei o nome só de crescimento de grão, eu coloquei como mecanismos e processos envolvidos no crescimento de grão. Bom, para começar, eu queria começar aqui com uma motivação, sabe? Por que estudar os grãos, por que estudar a sinterização e etc. E eu achei essa tabelinha lá no Barson, lá, achei bem interessante, né? E ela correlaciona as microestruturas desejadas com uma determinada propriedade que eu gostaria de ter. Então, vou ler algumas aqui só para exemplificar. Por exemplo, se eu quero uma elevada resistência mecânica, eu tenho que ter grãos pequenos, microestrutura uniforme e ausência de pontos concentradores de tensão, que pode ser um poro, por exemplo. Elevada tenacidade, eu tenho uma microestrutura duplex, ou seja, grão grande com grãos pequenos. Se eu quero uma elevada resistência à fluência, eu quero grãos grandes, ausência da fase amorfa e contorno de grão. Então, grãos grandes, contorno de grão. E aí, sucessivamente, se a gente reparar aqui, ó, transparência ótica, ele fala em isenta de poro, fala do grão, baixa perda de elétrica, ele fala de grão, bom comportamento varistor, ele fala de contorno de grão, e etc. Então, ao meu ver, isso é uma boa motivação para que a gente possa começar a estudar sobre o tema de crescimento de grão. Bom, beleza. Uma outra motivação aqui que eu coloquei foi só uma exemplificação aqui de uma alumina. Isso aqui é através do MEV, né? Com aumento aí de 5 mil vezes. Então, nós temos aqui um pó inicial de alumina, e aí com 1 minuto a 1.700 graus Celsius, ele já passa a ter uma coisa diferente aqui, e aí a 2 minutos, na mesma temperatura, ele fica diferente, e a 6 minutos ele fica diferente também. Então, assim, a princípio, de cara, a gente já começa a ver que tem um rearranjo, os grãos começam a crescer, os poros começam a crescer, e ele vai tomando uma forma diferente. E aí, isso sim é motivação para a gente ter esse tema e estudar os mecanismos aqui de crescimento de grão. Tá, beleza. Por que essas coisas acontecem? Basicamente, nós temos 2 motivos. Um motivo é um motivo macroscópico e o outro é um motivo microscópico. Na realidade, o que causa sinterização não é só o calor. Ele é causado por forças motrizes, que eu vou explicar um pouco mais para frente aqui. Beleza. Vamos falar aí da força motriz macroscópica. Por que acontecem essas mudanças, né? Então, nós temos aqui um reticulado cristalino, e se a gente olha bem no interior do reticulado cristalino, nós percebemos que todas as valências estão satisfeitas. Então, isso deixa o estado ali, no centro ali, um pouco mais, com um nível de energia mais baixo do que a superfície. Então, quando a gente olha esse carinha aqui em cima, aqui, ele está faltando ligações. E isso faz com que ele fique mais excitado, com mais energia e doido para fazer outras coisas. Então, beleza. Isso é o suficiente para a gente chegar em algumas definições. O que eu quero dizer? Imagina aqui que eu tenho esse grão aqui, vamos chamar de um grão aqui, né, com uma determinada orientação nessa região aqui. E aí, aqui dentro, aqui assim, se eu for olhar a energia dele, ele tem uma certa energia. Quando eu olho uma certa orientação de 2 grãos diferentes aqui, um nessa direção e o outro nessa direção, eu tenho esse rapazinho aqui, que é o contorno de grão, que é uma interface sólido para sólido. Então, ele tem uma energia um pouco mais elevada, porque aqui, na mudança de contorno de grão, a gente tem algumas vacâncias, tem algumas desordens, e aí exige um pouco mais de energia, é mais energético do que o volume em si. E nós temos um terceiro caso, que é a superfície, que é o interface sólido-vapor. O que eu quero dizer? A superfície ali, eu tinha comentado ali naquele retículo cristalino, que as ligações não estão todas completas. Então, esse rapazinho aqui, ele está doido para ter mudança. Igualmente aqui, nós temos a superfície interna, né, digamos assim, como se fosse um poro. Então, aqui também as ligações deles não estão satisfeitas. Então, o nível energético está muito alto. Então, se a gente fosse comparar aqui uma questão de energia, eu sei que esse nível aqui, ele é muito mais alto, a energia cresce nesse sentido. E termodinamicamente falando, a gente sabe que a natureza faz de tudo para que fique com o menor nível de energia possível. Então, termodinamicamente falando, a energia tenta seguir esse caminho aqui quando ela tem todas as suas variáveis favoráveis para que aconteça, no nosso caso aqui, a sinterização. Então, vamos lá. Então, é bem importante ressaltar, lembrar disso mais para frente, quando a gente chegar a falar de tensão superficial lá na frente, que o contorno de grão aqui, interface sólido-sólido, ele é menos energético do que o interface sólido-vapor. E aí, lá na frente, a gente vai entender alguns conceitos. Então, por exemplo, eu tenho aqui a energia total do meu sistema.
eu tenho a energia do volume, que eu estou chamando esse rapazinho aqui, que não é contorno de grão e não é superfície, então eu tenho essa energia, e eu tenho a energia do contorno de grão aqui, que é esse rapazinho aqui, que é uma constante termodinâmica. E eu tenho essa outra energia aqui, de superfície, que é termodinâmica. Então, o que eu faço para poder diminuir essa energia do sistema aqui? Eu quero abaixar ela aqui, né? Como são proporcionais, eu tenho que abaixar a área do contorno de grão e abaixar a área da superfície. Então, de cara aqui, a gente vai explicar mais para frente, mas aí, de cara, o que acontece aqui com a área do contorno de grão? Vou desenhar aqui um rapazinho aqui, certo? O desenho tá meio ruim aqui. Então, faz de conta que cada listrinha dessa aqui, ele está relacionado com o contorno de grão. Então, isso aqui é um contorno de grão, um contorno de grão, um contorno de grão. Se eu estou falando que eu tenho que diminuir a área do contorno de grão, se eu conseguir que esse rapazinho fique dessa maneira aqui, eu diminuí a área dos contornos de grão. Então, esse rapazinho aqui sumiu, deixa eu mudar a cor aqui. Esse rapazinho aqui sumiu, esse rapazinho sumiu, esse rapazinho sumiu e esse rapazinho sumiu. Então, consequentemente, eu estou abaixando aqui a área do contorno de grão. Então, toda essa parcela aqui, ela diminui, certo? E aí, a outra situação que a gente tem está relacionada com a superfície. E aí, nem precisa ser muito científico, é só a gente prestar atenção no processo de sinterização, que a gente sabe que depois da sinterização, o corpo ele diminui de calor, ele diminui de tamanho, desculpa. E aí a gente sabe, aqui assim, a gente vai explicar na frente por que isso acontece depois, mas ele diminui de tamanho. Então, se eu tenho essa variação aqui assim, se ele está diminuindo isso aqui, eu estou diminuindo a área da superfície. Então, energeticamente é favorável. Então, eu tenho que levar em consideração essas duas coisinhas aqui. Então, isso é uma força motriz macroscópica. E a gente tem a força motriz microscópica também. Só Arthur, que... Oi? se ele está diminuindo de tamanho, o que acontece com a densidade? A densidade diminui. Ó, a densidade aumenta, né? Por isso que a gente chama de densificação. Processo de densificação, né? Eu vou falar mais para frente disso. Joia. E aí, obrigado, se você quiser interromper, você pode interromper, fica à vontade, tá? E a força motriz do processo da sinterização é a redução da energia do sistema, que está baseada nesses dois carinhas aqui. E aí, na verdade, já que o Hugo tocou no assunto, né? Aqui seria o crescimento de grão e aqui seria a densificação, certo? E aí, sim, lógico que o calor do sistema ele influencia, só que as forças motrizes estão relacionadas com o processo de sinterização, está relacionado mais com a força motriz. Beleza? Então, agora falando da força microscópica. Aqui eu exemplifiquei com uma esfera de vidro de 3 milímetros aqui e uma determinada temperatura de 100 graus Celsius. E aí, com 2 minutos, a gente vê ela se encostando. Com 9 minutos, começa a criar um pescocinho, e esse pescoço vai aumentando e vai aumentando. Então, de cara, a gente vê aqui que vamos dar só um zoomzinho aqui. De cara, o que acontece? Tem a formação do pescoço no ponto de contato, que é essa regiãozinha aqui, ó, vai criando um pescoço, a Erika já tinha mostrado lá pra gente. Os centros de curvatura se aproximam, mas quando eu falo centro de curvatura, eu não estou relacionando ao centro das esferas, tá? E sim ao centro de curvatura, que é esse rapazinho aqui. Se a gente olhar aqui assim, ó, esse raio está muito maiorzinho e esse aqui já está mais de boinha, está menos, não sei se eu poderia usar a palavra íngreme aqui. E aí a gente tem a diminuição da área superficial, que a gente já viu lá na força macroscópica. Beleza, então a força motriz microscópica, aí eu coloquei variação do potencial químico na superfície, a gente tem o efeito da curvatura de interface, que é muito legal. O que acontece? A equação de Young-Laplace, ele fala que quando nós temos uma variação aqui de pressão, a variação interna e uma variação externa, nós podemos calcular ela a partir da tensão superficial, que multiplica 1 sobre o raio de curvatura, mais um raio de curvatura da outra esfera, por exemplo, né? Só que, vamos simplificar e jogar para a esfera. Então, esse R1, vou colocar ele como igual a R2. Então, simplificando, eu tenho esse carinha aqui. Então, com essa fórmula aqui, essa variação de pressão igual a 2 vezes a tensão superficial dividida pelo raio, eu calculo um negocinho chamado tensão de sinterização, ou potencial de sinterização, pressão de sinterização. E aí, sim, ela é a força motriz, a segunda força motriz, que faz com que a interface se mova. E ocasiona a sinterização, né? Causando a densificação, crescimento de grão, etc.
E aí, beleza. Só que pensando ali nesse rapazinho aqui, nós colocamos uma esfera de vidro, certo? E considerando que ela seja monocristal, ela só tem a parte sólida do vapor. Quando eu considero um policristal, eu tenho tanto a parte sólido do vapor quanto a parte de contorno de grão. E aí eu tenho que levar em consideração um grão encostando no outro grão, e não só um grão para a superfície, né? Para o gás ou alguma coisa assim. E aí eu tenho dois tipos de coisa aqui, que é a eliminação dos menores poros e os menores grãos aumentam a tensão da sinterização. Então, se eu eliminar os menores poros aqui, é favoravelmente energético para o meu sistema, e se eu eliminar os poros também. E aí, quando eu elimino o poro, eu estou chamando esse carinha aqui de densificação. Densificação. E esse rapazinho aqui, chamando de crescimento de grão. De grão. A letra está maravilhosa, né? Mas dá para ler. Beleza. E aí aqui, por exemplo, eu vou falar agora da concentração de vacância sobre superfícies curvas. O que é essa concentração de vacância? Ela está relacionada tanto com a minha referência plana, que é uma constante, o volume atômico, que é uma constante, e o meu uma constante de Boltzmann aqui. Todas elas são constantes. Então, eu não consigo alterar a minha concentração de vacância a partir delas. Só que a minha tensão superficial pode mudar, a minha curvatura pode mudar, e a minha temperatura pode mudar. E aí, dessa maneira, eu vou fazer jogadas aqui que essas vacâncias vão mudar, que vão ocasionar a densificação, por exemplo. E aí, o que acontece? Levando em consideração a primeira lei de Fick, que fala que a densidade do fluxo de massa por difusão molecular de um componente é inversamente proporcional ao gradiente de concentração do componente, eu sei que, se as minhas vacâncias estão aqui, e eu começo elas têm uma tendência de ir para o lugar que tem menos vacância. Só que, por exemplo, eu não sei se eu posso considerar a vacância como nada. Então, assim, toda vez que a vacância está se movimentando aqui, na verdade, o meu átomo ele está movimentando para o lado contrário. Átomo, ou não sei se eu posso chamar de íons, por exemplo. Então, elas movimentam para um lado. O que eu quero dizer? Se eu tenho uma superfície côncava e uma superfície côncava e uma superfície convexa, e eu tenho aqui uma baixa concentração de vacâncias, né, e uma mais alta concentração de vacância, eu gero um fluxo de vacâncias aqui, assim, até chegar no estado de menor energia, digamos assim. Então, nós temos aqui mais uma teoria que vai explicar lá na frente por que facilita a sinterização. Um outro ponto importante aqui, nós temos a tensão superficial versus o ângulo de molhamento. Isso aqui está relacionado com aquela questão da gente pegar a aguinha e a gotinha ficar no nosso dedo assim, por que ela fica ali? Então, eu tenho aqui, basicamente, a tensão superficial no sólido líquido, no líquido gasoso e no sólido gasoso. E aí eu tenho esses vetores aqui, que são justamente as tensões superficiais relacionadas a esse carinha aqui. E aí, para que eu tenha um equilíbrio, me gera esse ângulo de molhamento aqui. Que nesse pontinho aqui é o ponto que tem a menor energia possível. É o mais baixo nível de energia que o meu sistema pode ter. E a gente tem isso aqui no caso de líquidos, tá? Só que, por exemplo, se eu tenho o caso de um sólido, eu já começo a tratar esse carinha aqui não como ângulo de molhamento. Eu trato ele como ângulo de edro. Supondo que eu tenha um bloquinho aqui, esse bloquinho vai passar vai receber uma quantidade de calor, e através de difusão, sem que ele entre sem que ele funda, ele vai gerar aqui da mesma forma, através de difusão, né, movimento dos átomos aqui, ele vai gerar um rapazinho aqui que chama ângulo de edro. Então é equivalente tanto para líquidos quanto para sólidos. E aí, beleza. Por que os grãos se movimentam? Se nós olharmos aqui e levar em consideração a primeira lei de Fick, dessa questão aqui de concentração de vacância e etc., e nós sabemos também que toda interface curva tende a se movimentar na direção do centro da curvatura. Então, a gente sabe que o contorno de grão vai migrando para a configuração, para o alinhamento do outro plano cristalográfico que está aqui. E aí, sim, a gente vai tendo o crescimento do grão a partir de rearranjos do reticulado. Por exemplo, no caso da densificação aqui,
Eu tenho esse porinho aqui, e aqui a gente vê que temos um ângulo de edro de cara, né? Mudar a cor. E aí eu estou cercado aqui por 3 grãos, né? Aqui, contorno de grão falando aqui. E aí eu tenho a minha tensão sólido-vapor, que está relacionado com esse carinha aqui de dentro. Eu tenho a minha tensão de contorno de grão, que é esse rapazinho aqui, entre esse grão e esse grão. E do lado de cá, também a mesma coisa aqui do sólido-vapor. Só que eu tenho essa mesma configuração nesse carinha aqui, certo? Eu tenho a mesma configuração nesse carinha aqui. Quando eu tenho isso, para satisfazer o equilíbrio, vamos colocar aqui a setinha daqui assim, para satisfazer o equilíbrio, me gera essa curvatura. E aí a gente sabe que quando a gente tem a curvatura, eu já falo aqui, ó, toda interface curva tende a se mover na direção do seu centro de curvatura. Como eu tenho essa curvatura, automaticamente esse carinha aqui vem para cá, se movendo para o centro da sua curvatura. Então, isso ocasiona o quê? Isso ocasiona a nossa diminuição do poro. E aí, deixa eu fazer um desenho aqui, como se tivesse diminuído o poro, tá? Então, toda essa parte aqui passa a ser parte do meu grão. Isso aqui, parte do meu grão. Isso aqui, parte do meu grão. Então, a gente aumentou a área do grão. Só que, peraí, eu falei o seguinte, peraí que perdi o negócio. A minha área sólido vapor, ela diminuiu. Certo? Contorno. Só que, em contrapartida, a minha área do contorno de grão, ela aumentou. Isso. Mas espera aí, isso não é favorável? É favorável sim. Porque vocês lembram lá no início, quando eu tinha aquelas 3 figuras, eu falei que a energia do sólido vapor ela é maior do que a energia do contorno de grão? E, em compensação, posso chegar até o nível desse poro desaparecer, que é a energia do volume, que eu chamei lá para vocês lá. Então, nesse exemplo aqui, a energia sólido vapor está meio que virando para cá, e essa aqui para cá também. Então, energeticamente falando, termodinamicamente falando, é favorável, sim, essa área de sólido vapor virar a área do contorno de grão. O outro exemplo aqui seria para o crescimento de grão. Aí eu só troquei a palavrinha aqui de poro para crescimento de grão. E aí aqui o que muda é que lá era sólido vapor, e aqui é o tal do contorno de grão, tensão superficial de contorno de grão. E aí é a mesma coisa. Eu tenho aqui os meus vetores aqui, eu tenho os meus vetores aqui, e aí forma, para satisfazer o equilíbrio, ele forma esse ângulo de curvatura que automaticamente tende a se mover para o centro de curvatura. E aí, colocando um exemplo aqui, a gente vê vários poros, né? E aí, com um poro maior, ele vai não é esmagando, né? Ele vai, não sei se eu poderia usar a palavra comendo, mas aí ele vai engolindo esse outro rapazinho aqui. Ele cresce sobre o outro, né? O contorno, a borda, né? O contorno do grão que define um grão do outro, ele cresce sobre o outro, né? Exato. E aí, quanto maior o grão, ele vai tendo contato com outros, e ele vai crescendo, né? Assumindo o rearranjo aqui através da lei de Fick, as vacâncias, etc., e os áreas de curvatura. E aí eu chego, enfim, nos mecanismos de sinterização, que a Érica comentou e o Hugo comentou também. E aí eu tenho o crescimento, que eu chamei de crescimento do pescoço sem densificação, que é o 1, 2 e 3. O 1 aqui, na verdade, se trata de uma difusão de superfície, né? Ele caminha aqui por cima da superfície e se aloja aqui no vale, né? Fazendo com que a vacância diminua. O 2, ele vai através da rede, né? Difusão por rede. E aí eu preciso de uma energia um pouco mais alta, né? Uma temperatura um pouco mais alta. E o 3, ele vira um vaporzinho aqui assim, ó, e se aloja aqui. E esses 3 são o crescimento de pescoço sem densificação. Já na densificação, eu tenho o movimento dos átomos através aqui do contorno de grão, que é o 4 e o 5. O 6 eu nem coloquei tão importante, porque o 6 está relacionado mais com deformação plástica. Então, tudo que acontece aqui, acontece aqui. Então, esses são os 5 mecanismos, certo? Falando dos estágios de sinterização. Em 1958, Coble, ele sugeriu que houvesse 3 estágios. Não é muito bem definido, porque é muito complexo. Não sei se eu posso dizer isso, né? Mas a primeira parte está relacionada com a formação do pescoço, que é quando um grãozinho lá encosta no outro, e aí vai aumentando aqui o pescocinho deles aqui. E aí a gente tem um aumento de densidade relativa de 60 para 65. Muito pouco. O intermediário já é o melhor dos casos, que ele aumenta de 65
para 90% da densidade do material. E aí, para exemplificar, ele utiliza o dodecaedro. Por que o dodecaedro? Para facilitar justamente isso aqui, ó. Quando a gente forma o pescoço, a gente cria esses canais cilíndricos aqui, e aí o poro com os canais cilíndricos. Então, os átomos vão se difundindo na direção dos poros, igual a gente viu lá naquelas figurinhas, né? Pela rede cristalina, ou pela superfície, ou por vaporização, e etc. E aí até a gente chegar no terceiro estágio, que a gente só tem agora os poros fechados. Então, beleza. Qual que é a diferença de um poro fechado para um poro aberto, né? Um poro fechado é esse carinha aqui, ó. Eu tenho um porinho aqui fechado. E um porinho aberto? O poro aberto é esse carinha aqui, ó. Tem aberto para tem aberto para fora é complicado, né? Mas que está aberto aqui. Então, nesse caso aqui, a gente já não tem mais aqueles vales cilíndricos lá que eu mostrei nessa figura aqui, né? E sim só os poros fechados. E aí, beleza. Como que eu faço para ter uma análise teórica da sinterização através da taxa de densificação? Nós temos uma fórmula que chama fórmula de Arrhenius, que ela prevê a taxa de densificação. Só molhar o bico aqui, só um minutinho. Essa taxa de densificação, ela é em função do diâmetro do grão e da temperatura. E aí, o que eu consigo ver nela aqui? Eu tenho a taxa de densificação, ela é em função de uma constante, da energia de ativação de difusão, da constante universal dos gases e da temperatura. O que eu quero dizer com isso? Que, supondo que nessa curva aqui, a temperatura 2 seja maior que a temperatura 1, uma determinada variação de uma dimensão de uma dimensão, se eu colocar numa determinada temperatura, num determinado tempo, a variação, o que tem a temperatura mais alta, é o que tem a variação, que possui a maior variação do comprimento dessa dimensão. Então, quanto maior for a minha temperatura, ela vai aumentar exponencialmente a minha taxa de densificação. E aí, beleza. Eu entro aqui em tipos de sinterização. Eu coloquei aqui dois principais, mas existe um outro terceiro também, aqui em estado líquido, né? Então, foi aquilo que o Hugo já explicou, mas a Érica, e aqui em estado sólido. E aí nós chegamos numa questão que é o seguinte: quando usar uma e quando usar outra? Depende. Coloquei uma tabelinha aqui que mostra, por exemplo, aqui, que pode variar a sinterização conforme a sua aplicação. Por exemplo, óxido de alumínio. Se ele for usado para essas lâmpadas de tubo aqui, eu posso posso fazer a sinterização no estado sólido quando utilizar o óxido de magnésio. No caso do carbeto de silício, por exemplo, eu posso ter ele em estado sólido, mas também eu posso fazer a sinterização em estado líquido. E aqui, por exemplo, no óxido de zinco, eu posso fazer a sinterização nisso aqui. Então, achei bem interessante essa tabela, que mostra que, dependendo da minha aplicação, vai facilitar eu utilizar tanto a sinterização em estado sólido e em estado líquido. Mas aí o Hugo comentou o seguinte: tá, por que as empresas gostariam preferencialmente que nós fizéssemos a sinterização no estado líquido? Por quê? Vamos lá. Supondo que eu estou fazendo uma sinterização de um elemento B, nessa região aqui, ele sozinho. Para eu conseguir sinterizar, eu tenho que vir cá na curva, cá em cima, para poder conseguir ter a sinterização. Só que a partir do momento que eu coloco ele com carinha A, eu já abaixo essa temperatura de sinterização, porque, através da linha líquidos aqui, né, eu sei que esse rapazinho aqui, ele vai entrar, desculpa, ele vai entrar no estado líquido mais rápido do que o segundo. E aí gera algumas coisas muito interessantes que nós vamos ver. Que, por exemplo, nesse caso aqui, supondo que eu poderia usar uma matéria-prima como o feldspato, por exemplo, né? E quais são as vantagens? A máxima temperatura é mais baixa, que eu poderia sinterizar nessa temperatura, eu estou sinterizando nessa temperatura. Então, se a minha temperatura é mais baixa, eu gasto, sei lá, menos gás para poder aquecer, eu gasto, menos gás para poder aquecer, ele é mais rápido, se é mais rápido, eu gasto menos gás de novo, por exemplo, e é mais econômica. Então, quando a empresa, uma Gerdau da vida, quando vai fazer a sinterização lá, ele pensa que para ele é muito vantajoso ter a fase líquida dentro do seu processo lá, né, usando um determinado fundente e etc, para que isso aconteça. E aí, o que acontece? Gera um carinha chamado forças de capilaridade. Se a gente olhar aqui bem aqui, ó, opa, tem uma
tem um ângulozinho curvo aqui, me gera aqui o tal do ângulo de molhamento, e aí o volume desse líquido aqui é constante. Como isso aqui começa a movimentar, atrair um perto do outro, e o volume é constante, o que acontece? Esse rapazinho aqui, ó, tende a vir para cá. Então, ele facilita, agiliza a nossa sinterização. Então, o que acontece aqui? Ó? A fase líquida, ela reduz a fricção e introduz as forças de capilaridade, aumentando a velocidade do rearranjo das partículas. Faltou um ponto aqui. Então, beleza. Então, nesse gráfico aqui, a gente vê ó, um compacto inicial, um compacto verde, né? E aí eu tenho o meu sólido, e aí eu tenho os aditivozinhos aqui assim, ó, os rapazinhos aqui. E aí, automaticamente, eles entram em determinado tempo, a determinada temperatura, eles vão facilitar até que haja precipitações, crescimento de grão, né? O Corsen aqui, o crescimento de grão, e etc. E aí, galera, eu coloquei aqui uma curiosidade aqui para que a gente possa estudar a sinterização de uma maneira mais acadêmica, digamos assim. Eu quis colocar o exemplo aqui da bubble rafting, que é um rearranjo, né, de materiais. Aqui, nesse caso aqui, ele tá sendo representado por um plano 1, e aí a gente consegue estudar alguns fenômenos através de sabão e água, por exemplo. E aí aqui eu consigo mostrar para vocês como que acontece essa questão do crescimento de grão, por exemplo. Vou colocar mais no meio aqui. Deixa eu dar o exemplo desse de 2 e de 3, aí eu mudo mais para o meio lá para a gente poder ver aqui o que está acontecendo. Então, ó, isso aí é no meio viscoso, né, que eu tinha comentado, e elas encostam, e aí a gente tem a curvatura aqui, é porque aqui tem a quantidade menor, deixa eu colocar mais para o meio aqui. Elas vão se unindo, quando encosta, forma o pescoço, e aí os poros aqui no meio chegam até a sumir em alguns casos, tá vendo? E aí vai simulando os efeitos dos grãos da sinterização. Bom, pessoal, acho que era isso que eu queria falar para vocês hoje aí. Coloquei as referências aqui, usei basicamente o Barson, o vídeo, o Carter, né? E o material da dissertação de mestrado do Vinícius. Beleza? Obrigado. Obrigado, Arthur. Beleza. Gente, alguém tem dúvidas aí? Fica à vontade para perguntar. O Arthur pegou uma missão porreta, que é punk isso aí. Ele falou, assim, é difícil, é difícil. Isso aí tem muita física, né? Mas eu acredito que, parabéns para você também, Arthur. Você conseguiu colocar aí, fazer ilustrar, mesmo que qualitativamente, né? Apesar de toda a física que está envolvida nisso aí, mostrar as forças, redução de energia e tal, tudo mais. Concordo aí com a Fernanda, né? Faço apenas uma única pontuação, vocês me permite aí que eu compartilhe o Arthur. Aliás, antes disso, Arthur, coloque sua apresentação de novo. Uma coisa que a gente fala, e o Arthur não entrou muito, né, a questão das leis de Fick, de difusão, ele falou o tempo todo uma coisa que foi importante para o crescimento de grão dele, e foi isso aí, ó. Aí, essa figura, né, e que ele diz que, olha lá, né, é a concentração de vacâncias nas estruturas e tal, tudo mais, né, com relação a uma superfície côncava, né, e uma superfície convexa. A superfície côncava, né, essa de baixo, curvatura, concavidade para cima, né, ela tem uma maior concentração de vacâncias, enquanto que na convexa, né, ela tem uma menor concentração de vacâncias. Dá para a gente entender isso, eu quero explicar. E o movimento dessas vacâncias, né, sempre que a gente tem que pensar é o seguinte, né, tudo na natureza também vai da condição da condição de maior, onde está mais concentrado para onde está menos concentrado, não é isso? Né? Se você tem dois recipientes um com gás, né, e o outro vazio, faz vácuo nele, e você conecta eles por uma mangueira, um cano, que quer que seja, na hora que você
né, abre a torneirinha, né, você permite que um gás, né, que o gás se movimente através dos dois recipientes, a gente tem um movimento natural do recipiente que tem maior concentração para o recipiente que tem menor concentração, que está vazio. Esse é um movimento natural. Isso é a famosa osmose, né? Certo? Né? E é aquela brincadeira que a gente faz, o cara que estuda, aí você encosta a cabeça nele e passa por osmose para você, porque o conhecimento está mais concentrado na cabeça do seu colega, menos concentrado na sua cabeça. Então, por difusão, o conhecimento passa da cabeça do seu colega para a sua. Isso é a brincadeira, né? Mas então, como ali na figura dele ali, ó, na parte côncava, né, você tem uma concentração maior de vacâncias e na parte convexa, menor concentração de vacâncias. Então, é natural que eles vão difundir e até atingir uma condição de equilíbrio em que fica flat, né, fica plano, tá bom? E aí, lá na frente, um slide, o Arthur, um pouquinho mais na frente, eu vou explicar por que isso acontece, né? Aí o Arthur vai falar isso daí, né, que o movimento, volta, né, isso é a primeira lei de Fick, né, então quero mostrar um pouquinho disso, ó, né, por que que o movimento do contorno de grão é no sentido para baixo no desenho dele, né, que é o movimento, né, da interface é no sentido para dentro do raio de curvatura, não é isso? Na direção do seu centro de curvatura, joia, como está escrito ali. Tá? Então, vou compartilhar agora para tentar mostrar um pouquinho disso, tá? Basicamente, é muito simples, com duas figurinhas eu coloco. O Arthur, se você puder parar e passar para mim. Filé? Que eu tenho duas figurinhas aqui, ó. Na verdade, essa é aquela história, a figura do Arthur tá rodada lá, né? Não vou rodar ela aqui também, só para gente, né, mostrar que o movimento vai ser de cima para baixo, como ele estava lá, né? Então, aqui eu tenho aqui, ó, uma concavidade para cima, aqui é flat, e aqui a concavidade para baixo, ou seja, aqui é uma superfície convexa, enquanto que aqui em A você tem uma côncava, né? O foco é nesse camaradinho aqui, que é o vermelhinho, tá? É um átomo, e aí o Arthur também falou assim, é um átomo ou é um íon? Depende. Se a gente está falando de um sistema, né, por exemplo, se é silício, né, ele só tem um elemento químico lá, por exemplo, pode ser ferro, né? Então, as duas são uma única fase, só tem silício, só tem ferro. O tipo de ligação no silício é covalente. O tipo de ligação no ferro é iônica, né? Então, quando a gente está falando de silício, né? Então, não é íon, né? Ele não tem um íon ali, as ligações são covalentes. Agora, no metal, são os dois extremos, né? No metal, a gente tem íons. Por quê? Porque os elétrons de valência, na ligação metálica, eles estão livres, né? Eles não ficam presos. Por exemplo, eu dei exemplo do ferro, mas se for o cobre, que é mais fácil, que é o exemplo mais usual. Ele tem um elétron de valência. Então, para cada átomo de cobre, você tem um elétron livre lá para se movimentar. Ele não fica preso no átomo dele, ele está livre para se movimentar ao longo de todo o volume do material. Quando ele solta, né, o elétron de valência do átomo se solta, então ele deixa um íon positivo de cobre lá no meio. O metal é assim, né? E a interação, a ligação metálica é a interação daquela rede cristalina positiva, com cargas positivas, dos íons metálicos positivos, né, com a nuvem eletrônica que está ali solta, se movimentando através dele. É isso que dá a força de ligação. E você tem um meio do caminho, né? Por exemplo, você tem sólidos, a gente diz assim, nem sempre a gente tem 100% de iônico, nem sempre de covalente. Se você pegar, por exemplo, o óxido de zinco, é um composto um material que ele é bastante iônico, mas não é 100% iônico como metal, tá? Ele tem um grau de ionicidade. E o óxido de zinco é da família dos óxidos iônicos, porque ele é mais iônico do que o covalente, tá? Então, agora, olha só, vamos voltar aqui à questão. Esse camarada que está aqui no item A, na superfície
Ah, claro, antes de eu seguir, o que são esses buraquinhos brancos aqui? São as vacâncias, tá? São as vacâncias. Esse cara que tá, né, amarelinho, ele, se vocês forem reparar aqui, ele tem muito mais coleguinhas. Você, o ator é muito didático, né? Parece que ele tá dando aula para esse camaradinho aqui. Então, tem um montão de coleguinhas dele aqui em volta dele. Então, ele está mais preso ali, ele tem mais gente prendendo ele, tem mais gente ao redor dele se ligando a ele, do que esse camarada aqui daqui. Pelo simples desenho, você vê que ele está circundado por muito mais outros átomos ou íons, né, do que esse camarada. Então, ele está mais solto, esse camarada do lado de cá. Por isso que esses caras que estão aqui em volta são elementos que se desprenderam daqui e tem um certo vapor aqui, né? Essa figura ilustra a questão da pressão, né? A pressão fora da superfície côncava, né? Ela é menor do que a pressão na convexa. E é aquele efeitozinho, né? Olha lá, ó. Vamos lá, ó. Né? A gente tinha os dois caras aqui, ó, né? Um dos processos era o quê? O cara sair daqui e vir parar aqui, porque aqui ele estava formando, vou colocar outra cor. Eu apaguei tudo. Ele vai formando o pescoço aqui, não é isso? Né? Então, aqui você tem uma concavidade, né? Desculpe, uma convexo, né? E aqui o que que é? Côncavo, não é? Né? Então, a pressão aqui, olha só, né? A pressão aqui, né, nessa região, é a P1 aqui, ó, uma pressão pequena. Aqui, outra cor, né, nessa região aqui, a concavidade, né, é o P3 aqui. Né? Aonde é maior? P3 é maior do que P1. Então, você vai ter uma concentração desses átomos aqui, maior aqui, e aqui vai ser menor. E aí tudo se move da condição de maior concentração para menor concentração. Então, você tem esse processo de movimento, né? Daqui para a região do pescoço. É um dos processos que foi comentado lá, joia? Então, esse cara aqui está muito mais ligado do que esse cara que está aqui, joia? Então, agora, na interface aqui do cara, né? Nessa interface de grão, né? Curva, né? Esse cara que está aqui, ele está mais ligado do que esse, né? Vamos colocar a cor aqui, ó. Esse cara que está aqui, ó. Né? Então, e aqui é o preto, né? É um camarada que está aqui, ó. Joia? Então, ele está mais livre, esse cara que está mais preso. O cara que está mais livre, então é mais fácil dele fazer que movimento? É mais fácil fazer um movimento daqui para cá, desculpa, vamos colocar a cor aqui. É mais fácil ele fazer esse movimento daqui para cá, do que esse cara vindo aqui para cá. Joia? Então, se o movimento é esse, né? É esse de vir para cá. Esse cara pulou para lá, esse cara vai pular para lá, e aí o que vai acontecer com a interface, com o contorno de grão? Pula para baixo. Aí o cara que agora está aqui, mais fácil ele pular para lá. Ele está menos preso. O que acontece com o contorno de grão quando esse cara pular para lá? Desce para baixo. Olha o movimento. Conseguem ver? Conseguiram entender? Essa é a primeira lei de Fick ali, né? Joia, gente? Joia. Beleza? E é isso, né? São 8 horas, a gente terminou no horário até confortável, né? Não nos estendemos pelas 2 horas usual, tá? Eu acredito que foi falado de maneira bem completa, consistente, e claro, a gente, na hora que for parar, vocês têm que fazer um estudo, uma leitura depois, e nesse momento que vocês forem fazer essa leitura, claro que, né, vão aparecer outras dúvidas, e aí por isso que a gente vai deixar a aula lá, e eu também estou à disposição para tirar qualquer dúvida.
E quem está dando o seminário também, eu acho que se dispõe, né, a tirar dúvida depois da galera, né? Aí ajuda o professor também. Boa ideia. Legal. Gente, muito obrigado, então, pela atenção de vocês. A Érica está me ouvindo? Parabéns pela apresentação, o Arthur também, tá? Sim. Muito legal, muito jóia. O universo de sinterização de crescimento de grão é extremamente grande, rico, e eu acredito que vocês conseguiram dar uma ideia bem legal para a turma, tá bom? Oi, Ana. Professor, eu queria só tirar uma dúvida. Sim. Você, depois da aula aqui, pode ser? Rapidinho. Para o pessoal sair, a gente fica aí. Tá bom, obrigado. Alô? Parabéns aí, Deixa eu ver quem Érica. tá. Uhum. Tá Valeu. todo mundo aí? Parabéns. Deixa eu ver, Analícia, Arnaldo. Eu só cheguei um tiquinho depois, não peguei a chamada do começo, mas aí Matheus, chegou tardão, hein, Matheus? cheguei, eu confundi o horário da aula, primeiro dia na sexta, agarrou. Ó, então tá bom, vou levar em consideração isso, né? Você tá se Isso aí. confundindo, hein? Cheguei 10 minutinhos depois também. O seu, pipoca aqui, dá uma, parece que foi em hora que vocês entram, né? Então, você entrou porque eu autorizei, né? Então tá, Verdade. beleza, Foi. aí eu já tinha anotado aqui já. O Matheus, ele demorou um pouquinho mais hoje, mas de boa. Então, ó, a gente ainda tem outras 2 sextas, certo? Só para lembrar, são às 18h30, né? E tá ótimo. Gente, obrigado, bom fim de semana, então, para vocês, e até segunda-feira. O Arnaldo, continua aí. Obrigado, até mais. Obrigado. Até, boa noite. Valeu, Boa pessoal. noite. Alô, Annalise. Boa noite. O que eu faço, Arnaldo? Opa. O Paulo estava perdido aqui. Pessoal, boa noite. Bom, o Iago não tá aí não, né? Iago vazou. Ele não veio hoje, na verdade, deixa eu ver. Tadinho. Ele não veio hoje, não. Enrolado aqui. Falei com ele por... Mas ele está participando? A gente está discutindo aqui as informações, como fazer, né, a forma de fazer o seminário, e parece que ele estava na estrada, não conseguiu entrar. Minha câmera não está abrindo. Ai, detesto isso. Mas vamos lá. Vocês vão fazer a próxima agora, certo? O nosso já é segunda, né? Isso, eu estava esperando. Eu não vou ficar correndo atrás de vocês, estou esperando, né? Nossa, tá certo, Vocês certeza. são grandes já, não são? Bastante, né? Mostrar interesse, né? Exato, agora sim, agora deu aqui. Mas, assim, surgiu uma dúvida pelo seguinte, porque a gente tinha combinado de dividir, eu falar do processo Sol-Gel e ele falar de química orgânica. Uhum. Mas aí, o que aconteceu? Mas eu acho que, assim, como o principal lá, o livro, ele não separa bem os itens. A gente viu lá que estava meio, né? Então, a dúvida é se ele precisa de falar os conceitos da química orgânica, os conceitos básicos, tudo isso da química orgânica no seminário, ou se a gente faria um seminário meio que dinâmico, ora um fala, outro fala, alguma coisa nesse sentido. Olha, cara, eu não tenho problema se vocês fizerem dessa maneira também, mas é mais complicado para vocês se organizarem, né? Se vocês conseguirem se organizar direitinho, ótimo. Uhum. Por mim, não tem problema, não. Eu acho que pode fazer isso. Se você. Realmente o que eu falei para vocês, quando está trabalhando em dupla, né? É difícil a gente, é um tema só, difícil a gente realmente separar aqui e ali, né? Tem temas que consegue. Você viu hoje no seminário, né? Fica uma coisa. A ECA ficou mais uma introdução e tal, e aí o Arthur ficou de aprofundar um pouco mais nos processos físico-químicos lá, né? Mas não tem como, por exemplo, o Arthur não voltar no que a ECA já tinha falado. Isso. É difícil. Mas ele tem que voltar nos conceitos básicos da química orgânica, citar aqueles... Essa ficou a dúvida. Você quer... Não, olha só. O que é a dúvida? Olha só. O que é fundamental para entender? Por exemplo, o Arthur hoje falou assim, não vou colocar a late fic aqui e ficar explicando a late fic. Uhum. Mas o que acontece com a late fic? Ela diz o quê? Não precisa fazer equação e demonstrar, né? Mas a late fic era
importante para mostrar como é que vai crescer o grão, Uhum. né? Então, você olha lá, assim, ó, tem coisa lá da química orgânica, você precisa derivar tudo e falar de tudo? Não, mas o que é realmente fundamental que você... Pensa assim, na hora que eu tiver... Vou explicar 100, Uhum. certo? Aí, na hora que você estiver explicando, você começa a falar muito daquilo, daquilo que você não falou. É. Ah, não, aquilo lá eu tenho que... Então, peraí, então não foi legal ter tirado. Então, eu vou falar daquilo. Isso é uma boa medida. Então, aí você vai ver do que você realmente precisa para poder explicar, Uhum. né? Então, se você não estiver precisando daquilo para poder explicar, não precisa, Uhum. né? Tá entendendo o que eu tô falando? Tô entendendo, não, tô Eu entendendo. acho que essa é uma boa medida. Então, É. pense assim, ó, não preciso ficar falando de tudo. Claro, vou passar reto e vou preparar, mas aí na hora que você estiver preparando, se você sentir falta, aí você fala assim, aí, não, peraí, aquilo lá não podia ter tirado, não. Aí eu vou, né, no começo, eu vou... Uma coisa, por exemplo, são as propriedades, né, são bastante coisas, certo? Aí, mas você não precisa ficar também detalhando, você pode só listar ou nominar, entendeu? Uhum. Né? Você não precisa ficar blá, 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 isso aqui é isso, acontece aquilo, blá, 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 explica tudo, deriva, tal, não sei o quê. Não, ó, é isso aqui são essas coisas que acontecem e tal, tudo mais. E aí, ó, isso aqui é mais importante. Ah, então, peraí, isso aqui aí você gasta um tempinho para poder falar disso, que você fala assim, isso aqui é legal para a gente aprender lá, porque a gente vai usar ali agora, né? Certo. Certo. E a outra dúvida é, tem uma parte lá que fala de revestimentos e filmes e fibras. Eu entendi que a gente vai ter outro seminário, né? A respeito de filme. Vai, isso. Então, assim, esse é realmente, concordo com você. Nós temos só um seminário, né, um dia, né, de filmes finos, que é a Dainara, a Geilce com o Paulo. Então, nesse momento, mas assim, você canta a bola para eles, entendeu? Claro. Uhum. Né? Então, você chega lá na hora, assim, ó, filme fino é isso, tal, tudo mais, você não perde muito tempo com isso, mas fala, né? E aí fala assim, ó, a gente vai ter um seminário a respeito disso, patati Exato. patatá, tal dia, tal não sei o quê, entendeu? A ideia é preparar para eles, mas não vou ficar ali Não vai perder muito tempo ali, não, não em cima disso. é, Tá, não, lá quem vai falar de filmes finos são eles, tá bom. né? Mas você dá levanta a bola, né? Levanta a bola para eles cortar, Eles né? cortarem. Tá. Uma metáfora, Vou boliche. marcar com o Iago amanhã, Uhum. a gente dividir e ver se essa dinâmica funciona, porque realmente tem que estar muito sincronizado, a hora um falar e outro falar. Então, uma apresentação só, né? Mas Então vamos combinar o seguinte, olha só, né? Eu tô de boa, tô à toa aí esses dias aí. Se você tiver qualquer dificuldade, quiser me chamar para conversar, você pode me chamar, tá bom? Pode? Porque tá próximo, é segunda-feira, né? Você Tá muito. trabalha, então, né? Vamos fazer uma forcinha. Se você estiver confortável, precisar de me mostrar o que você fez, você preparou, né? Agora, durante o fim de semana, você me manda um e-mail que aí a gente marca uma hora. Tá, eu preparei sim, mas é porque, assim, eu queria ver com ele primeiro isso e sugestões dele também, tirar alguma coisa que eu acho que está excessivo. Enxugar, né? Exatamente. Você vê, olha só, falar uns 20, 30 minutos, eu acho que é mais do que suficiente, é um seminário, né? Exato. Eu estou deixando o quê? Assim, ó, uma hora para cada um, porque depois eu falo as minhas besteiras aí, né? Faço a minha intervenção. Uhum. A minha intervenção é só com relação a que eu acho que fica às vezes um pouco mais... Uhum. Às vezes tem coisa errada, aí você tem que falar, né? E do lado tinha umas coisinhas meio esquisitas. É que minha filha está aqui me incomodando. E aí, assistiu algumas aulas suas gravadas, aí ela fica... Tudo bem? Como é que você está? Está com vergonha? Ela adora física, viu, professor? Opa! Vem para o lado brilhante da força, né? Vai ser Alice. Tudo bem? Como é que é seu nome? Alice. Alice? Bonito nome. É igual você conhece a Alice do País das Maravilhas? Uhum. Tem um livro muito bom que você tem que mostrar para ela, que é a Alice no País do Quanta. Tá vendo? Você conhece esse livro? No País do Quanta. É o livro mais famoso de divulgação científica de quântica. Né? Divulgação. Não, sério, cara. Mas não é para adulto, não.
explicando quântica para criança. Criança. Ó, agora chegou Aí, as ó, criançadas. opa, Vendo. tá pipocando a turma aí. Agora chegou o Henrique também. E aí, Henrique? Firme na rei? O Henrique é mais cara de pau, né, Henrique? Eita, quantos você tem? Tem mais, não? Os dois? Tem a Helena também, tá lá. Nossa, já aparece aí. Mas é bom, eles Qual são que é a muito idade de interessados vocês? pelo assunto física, química. Isso é bom. Isso é O legal. parte de exatas está muito deficiente, precisa de gente de exatas. Tá Eu costumo escutando? falar para a turma assim, ó, o país precisa crescer, se crescer, precisa de ter gente para fazer. Quem é que faz? É engenheiro. Precisa de ter estrada, precisa de ter uma fábrica, precisa de ter indústria, precisa de ter ferro para construir, é engenheiro. Aqui a gente explora muito a tabela periódica, eles têm um quarto Ah. só para eles, tabela periódica, os minerais, como eu sou geólogo, né? Então, a gente Aham. tenta explorar Legal mesmo. Então, Joia mesmo. tá O legal meu menino também esse sofre aqui mestrado, também comigo. né? Então, dá boa noite, professor Hugo lá, chega de perturbar Boa ele. noite, então. Então, eu vou Vamos mandar lá, um gente. e-mail, Então, se a gente Oi? puder falar amanhã no final do dia, seria legal. Tá, você me manda e-mail, a gente marca o horário certinho. Tá ótimo. Porque o tema é muito bacana. O tema É joia. Tá? Com Obrigado, certeza. professor. Boa Falou, noite aí. à disposição. Um Grande abraço abraço. para você. Boa noite. Boa Tchau. descanso aí, vocês. Até mais. Obrigado.